Boa noite. Veja no Brasil TV. Mato Grosso do Sul já soma quase 4.000 focos de incêndios florestais neste ano. As equipes trabalham sem parar para apagar o fogo. A Defesa Civil de Porto Alegre emite um novo alerta de risco de alagamento. A Anvisa proíbe o uso de fenol em procedimentos estéticos. E ainda, o desfile de carros de boi no sertão de Pernambuco. Terça-feira, 25 de junho, agora no Brasil TV. Os incêndios florestais em Mato Grosso do Sul já destruíram uma grande área do Pantanal. O trabalho de bombeiros e brigadistas não para. Usando helicópteros, eles conseguiram salvar um ninho de tuiuiu, ave símbolo do bioma. A atuação do Corpo de Bombeiros foi próxima à ilha do Tagiloma, que fica a cerca de 7 quilômetros da área urbana de Corumbá. A vegetação era destruída pelo fogo quando um helicóptero de policiamento aéreo da PM despejou água na área onde estavam os ninhos de tuiuius no topo das árvores. Essas aves são símbolos do bioma Pantanal. Enquanto isso, os bombeiros atuavam em terra para que as chamas não chegassem na árvore onde o ninho estava instalado. Felizmente, a estrutura não foi danificada. São desafios diários para a proteção do bioma, que sofre com os incêndios desde o dia 1º de junho. Mais de 660 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. A região pantaneira deve receber ainda nesta semana 60 brigadistas da Força Nacional. O governo federal também prevê o envio de aeronaves para somar esforços de combate. De Corumbá, Jaderson Moreira para o Brasil TV. O clima seco desse início de inverno e as queimadas típicas nessa época do ano trazem uma combinação que coloca muita gente em risco nas estradas. Em Minas Gerais, tem ainda os nevoeiros, que diminuem muito a visibilidade dos motoristas e provocam acidentes. Clima seco, imprudência e altas temperaturas. Uma combinação perigosa para os motoristas. Só neste mês, mais de 2.100 incêndios em área de vegetação foram registrados em Minas, segundo o Corpo de Bombeiros. E quando a fumaça invade a pista, o perigo de acidente aumenta. Na semana passada, 2 caminhões se envolveram numa batida e caíram de um viaduto em Betim. O motorista de um deles morreu e o passageiro ficou ferido em estado grave. Os bombeiros disseram que havia muita fumaça vinda de incêndios na vegetação, além de muito nevoeiro, que dificultou até o trabalho das equipes de resgate. A neblina forte costuma aparecer no comecinho da manhã e é comum no período do inverno. Nessas condições, o motorista deve reduzir a velocidade, manter o farol aceso e baixo. O nevoeiro é uma nuvem que se forma perto do solo como resultado da combinação de 2 fatores: umidade presente em forma de vapor e baixa temperatura. Quando isso acontece, essa umidade forma pequenas gotículas e, como o ar frio é mais pesado, ele se concentra em regiões mais baixas. O risco, que às vezes a transição da área sim e com nevoeiro é muito rápida. Nós entramos muito rapidamente na região de nevoeiro, então a visibilidade pode ficar reduzida muito rapidamente. E a pior combinação é quando nós temos fumaça de queimadas e nevoeiro. Aí se forma uma certa mistura, e que causa uma diminuição muito drástica da visibilidade. O pisca-alerta não deve ser acionado porque este é um dispositivo de segurança para ser usado quando o carro está parado. Este especialista em trânsito lembra que na cerração a distância de segurança é regra fundamental. Está em neblina, essa distância tem que ser ainda maior, Em condições normais, 5 carros de distância é suficiente. Prudência é o mínimo que a gente pode ter nessas condições. A Defesa Civil de Porto Alegre está em alerta por causa da possibilidade de novas inundações na cidade. A Maria Eduarda Eli foi até uma das ilhas do Lago Guaíba e mostra a situação por lá. Esse alerta que foi emitido pela Defesa Civil aqui de Porto Alegre vale até amanhã. E o aviso fala justamente sobre o nível do Guaíba e do rio Jacuí, que seguem em elevação e estão acima da cota de inundação aqui na região das ilhas, no sul e também no extremo sul de Porto Alegre. Nesse ponto aqui, inclusive, da região das ilhas aqui, a gente consegue ver que boa parte da rua já está tomada pela água e ela se mistura aos entulhos que estavam aqui desde a última inundação e ainda não foram retirados.
Outras áreas da capital gaúcha também estão em alerta com cotas elevadas. Uma grande preocupação é o vento sul, que ajuda a represar a água na capital e causa inundações. A prefeitura afirma que determinou que a Defesa Civil fique de prontidão para agir em resgates e retirada dos moradores caso o nível da água continue subindo. A Fundação de Assistência Social atua na reserva de vagas nos abrigos. E, de acordo com os meteorologistas, o nível do Guaíba deve voltar a estabilizar até o final de semana. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul informou que subiu para 178 o número de vítimas aqui e 34 pessoas seguem desaparecidas. São 3 a menos do que no boletim de ontem, porque elas foram encontradas com vida na cidade de Canoas. O Rio Grande do Sul ainda tem uma série de desafios, incluindo os desafios nas lavouras. Segundo um levantamento da Emater, o prejuízo causado à erosão do solo chega a cerca de 3 milhões de hectares. A Polícia Federal fez hoje em Minas Gerais e outros 3 estados uma operação para combater um esquema criminoso de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo as investigações, os suspeitos foram responsáveis pelo uso ilícito do aplicativo e título para fins de inscrição eleitoral em nomes de pessoas físicas e públicas. Foram identificadas 158 irregularidades que vão desde a emissão de título até o pedido de registro como mesário voluntário em nome das vítimas. Os investigados devem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático. A Polícia Civil de Mato Grosso fez hoje a segunda fase da Operação Maximus contra uma associação criminosa de tráfico de drogas. O Natan Goulart tem as informações. Olá a todos. A Polícia Civil de Mato Grosso realizou na manhã de hoje uma operação em combate ao tráfico de drogas. Foram 39 ordens judiciais cumpridas aqui em outros 3 estados. Entre as ordens judiciais estão mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e bloqueio das contas bancárias dos investigados. Os mandados foram cumpridos aqui na capital, em Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Diamantino, Pontes e Lacerda, além de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Uberlândia, em Minas Gerais e na capital do Rio de Janeiro. O grupo investigado é responsável pela distribuição de entorpecentes em Mato Grosso. De acordo com as investigações, as drogas vinham das regiões de fronteira com a Bolívia e Paraguai e eram distribuídas em cidades do estado. Essa foi a segunda fase das investigações que começaram em outubro do ano passado. A polícia identificou mais pessoas envolvidas no esquema. Durante os trabalhos de hoje, a polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes, pés de maconha na casa dos investigados, além de 3 armas de fogo e veículos que eram utilizados para o tráfico. Temos prisões aí realizadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. São pessoas aí que comandavam esse esquema de distribuição de drogas para o Estado, além das pessoas aqui no Estado responsáveis pela distribuição para os municípios menores. Até o momento, 8 pessoas foram presas e 2 pessoas permanecem foragidas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma resolução que reforça a proibição da venda e do uso de produtos à base de fenol que não estejam autorizados pela agência. O objetivo é restringir o uso descontrolado e incentivar uma fiscalização. No começo do mês, um homem morreu em São Paulo depois de um procedimento estético com fenol. Em uma resolução publicada no Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos, exceto os produtos devidamente regularizados junto à Anvisa nas exatas condições de registro e produtos de uso em laboratórios analíticos ou de análises clínicas. A resolução esclarece que até a presente data não foram apresentados à Anvisa estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para o uso em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. A gente tem um sistema de inteligência que busca os produtos irregulares na internet, né, e o fenol, e nós nos deparamos com produtos destinados a outras questões que não a questão de saúde. Produtos regularizados na Anvisa, a vida segue normalmente, pode ser utilizado normalmente, com exceção dos produtos que não são regularizados
junto à agência. A Anvisa informou ainda que a proibição ficará em vigor enquanto forem feitos estudos sobre potenciais danos à saúde associados ao uso de fenol em procedimentos invasivos. A decisão foi tomada depois de o Conselho Regional de Medicina de São Paulo entrar com uma ação na Justiça Federal pedindo que apenas médicos fossem autorizados a comprar produtos à base de fenol. O CREMESP defende que somente médicos com especialização em dermatologia estão habilitados a executar o procedimento estético por considerá-lo invasivo. Nós pedimos para que a proibição fosse para não médicos, ou seja, profissionais não capacitados para a aplicação do fenol e principalmente para detecção, então diagnóstico e o possível tratamento de complicações que esse produto ele pode trazer. Infelizmente, o que a gente vê profissionais de diversas áreas que não sabem identificar e tratar as possíveis complicações que esse procedimento pode trazer. No dia 3 de junho, o empresário Henrique Chagas morreu dentro da clínica de Natália Becker após fazer o peeling de fenol. Natália primeiro fez cortes no rosto do empresário para depois aplicar o fenol. O rapaz de 27 anos passou mal logo depois, ainda deitado na maca. Natália tentou reanimá-lo. O SAMU chegou minutos depois, mas também não conseguiu salvar Henrique. A polícia de São Paulo indiciou Natália Becker por homicídio com dolo eventual por aceitar o risco de produzir uma morte ao realizar um procedimento sem habilitação técnica. A coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia aprova a decisão da Anvisa. Ela diz que o uso do fenol precisa ter um controle maior. Infelizmente ficou uma terra de ninguém, assim. Tem uma venda livre online, qualquer pessoa compra qualquer item e sai fazendo procedimento. Assim, eu acho que a Anvisa está tentando pegar as rédeas disso novamente, que é o que deve acontecer, para temporariamente suspender tudo e depois organizar a casa. A Anvisa está agindo corretamente, ao meu ver. Agora, olha essa história. O corpo de uma idosa vai ser exumado no Distrito Federal para tentar responder um mistério. O que houve com um dos rins dela é que um laudo feito depois da morte da paciente mostrou que um dos órgãos havia sumido. Gidália ainda tenta conviver com a dor de ter perdido a mãe no dia 31 de março. Emídia tinha 74 anos e morreu após várias tentativas frustradas de atendimento na rede pública. Ela passou pela UPA, pelo Hospital de Taguatinga, Ceilândia, depois retornou ao Hospital de Taguatinga, onde veio a óbito, né? E aí eles falaram que ela veio a óbito pela infecção urinária, né? Além da dor, a Gidália também convive com uma incerteza. O que de fato aconteceu com sua mãe é que um laudo feito pela própria Secretaria de Saúde mostra que um dos rins da idosa sumiu. Tem sido muito dolorido, né? Ainda não, porque a gente ainda não teve nenhuma resposta, né, da Secretaria de Saúde. E as respostas que eles estão dando não estão sendo convincentes para a gente, né? Eles falar que o rim atrofiou, que o rim não era compatível, não era... a gente quer saber onde que foi parar o rim, né, dela, o que aconteceu. Na certidão de óbito, a causa da morte consta como sepse, que ocorre quando há uma complicação de uma infecção da membrana da cavidade abdominal e diverticulite perfurada, além de hipertensão e diabetes. Os filhos foram à polícia e registraram ocorrência por negligência médica, erro médico e omissão do socorro na delegacia de Taguatinga. A família apresentou o laudo que constatou a ausência do rim esquerdo, além de um laudo da tomografia computadorizada do abdômen feito no HRT um dia antes do falecimento. Ele mostra que os rins estavam normais. Hoje, depois de um pedido da Justiça, o corpo de Dona Emídia será exumado. Isso porque há dúvidas por parte da família sobre a causa da morte e sobre a possível falta de um dos rins dela. O inquérito policial já foi instaurado e o resultado da autópsia deve determinar os próximos passos da investigação. Para a gente está sendo muito dolorido, muito mesmo, muito dolorido, porque é como se a nossa mãe não tivesse descansado, né? Além de tudo isso que a gente está passando, né? Todas essas coisas que a gente está passando, a gente quer saber, né? O que aconteceu.
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse em nota que abriu processo de investigação interno para apurar os fatos e afirmou que colabora com as investigações. Alunos de São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, estão preocupados com a estrutura de uma escola técnica estadual. Olha só isso, gente. Em menos de 2 meses, parte do teto caiu 2 vezes. Eles estão com medo, óbvio, de que aconteça algum acidente quando eles estiverem dentro das salas de aula. Essa foto foi tirada por um aluno do primeiro ano da escola, logo depois que parte do forro, que é de gesso, caiu. Dá para ver a laje de concreto. Isso foi na sexta-feira da semana passada, na hora do recreio. Luana é aluna do primeiro ano e não estava dentro da sala de aula. Ela disse que foi uma parte pequena do teto que caiu e que depois do acidente houve uma vistoria em outras salas de aula. Eu estava no ensaio, aí do nada minhas colegas chegaram e disseram: Luana, o teto caiu. Eu disse: meu Deus, como é que vai ficar minha bolsa? Aí depois a gente acabou o intervalo, a gente foi ver, pegar nossas coisas dentro da sala, botaram a gente para a sala reserva e ficamos lá até acabar a aula. Ninguém se feriu porque foi na hora do intervalo. Aí, graças a Deus, ninguém se machucou. Como o problema aconteceu na sexta-feira da semana passada, aí no fim de semana teve festa de São João, ontem não teve expediente, a direção da escola deixou para fazer o conserto do teto nesta terça-feira. Os alunos do primeiro ano foram levados para uma outra sala. Hoje teve aula normal. Não é a primeira vez que a Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos, que fica na rua Doutor Pedro Augusto Corrêa de Araújo, no centro de São Lourenço da Mata, passa por um problema parecido. No dia 29 de abril deste ano, o N1 mostrou que outra parte do teto da escola também ficou bastante prejudicada. A estrutura de metal desabou. De acordo com moradores, esses estragos aconteceram durante um momento de chuva forte. Do alto, também dava para ver que o desabamento ainda tinha atingido paredes e o portão da frente da escola. A Secretaria de Educação cancelou as aulas e informou que mandou a equipe de engenharia avaliar o que aconteceu e programar o conserto. Hoje não encontramos funcionários trabalhando na obra, mas os tapumes indicam que ainda tem o que fazer. A Secretaria de Educação de Pernambuco disse que parte do forro de gesso caiu porque havia infiltrações no teto e que já está fazendo os reparos. Sobre o desabamento que houve em abril, a Secretaria informou que retirou a parte comprometida e que está elaborando um novo projeto estrutural. A seguir, o dia em que a capital da Bahia muda de cidade. Sai de Salvador para Cachoeira, no Recôncavo Baiano. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando de uma tradição de quase 2 décadas na Bahia. O município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, assume o posto de capital do estado. A medida é lei desde 2007 e reconhece a importância da cidade na luta pela independência do Brasil na Bahia. Olá a todos, é aqui na cidade de Cachoeira que começam as comemorações pelo 2 de julho, data que marca a independência do Brasil na Bahia. Cachoeira fica no Recôncavo Baiano, distante pouco mais de 100 quilômetros da capital baiana. E foi exatamente aqui que no dia 25 de junho de 1822, brasileiros e portugueses iniciaram uma batalha sangrenta que durou 17 meses. Cachoeira, naquela época, foi o quartel-general da luta do 2 de julho, no passado chamada de Capital da Bahia Livre. Em 2007, uma lei tornou o dia 25 de junho data em que a sede do governo muda para cá. Hoje teve celebração religiosa, hasteamento de bandeira e sessão solene na Câmara de Vereadores, onde foram assinados atos administrativos. Um deles, enviado ao Ministério da Educação, pede a inclusão da história do 2 de julho nos livros didáticos, que podem ser adotados em todas as escolas do Brasil. Na semana que vem, os baianos celebram o 2 de julho, data da independência do Brasil na Bahia. Depois do feriado de São João no Nordeste, para quem viajou, é hora de voltar para casa, né? Em Aracaju, a manhã de hoje foi de movimentação nos terminais rodoviários.
Nas malas, eles carregam bastante saudade. Infelizmente acabou, tem que voltar à realidade, né? Voltar para a rotina. Tava onde? Tava em Recife. Quantos dias? Desde sexta, sábado, domingo e ontem, segunda, quarta. Agora é trabalhar. Agora é trabalhar e voltar para a rotina. No terminal rodoviário Governador José Hollenberg Leite, zona oeste de Aracaju, movimento intenso nas primeiras horas desta terça-feira pós-São João. Entre eles, muitos turistas, como as amigas de São Paulo, que depois de uma tour pelo Nordeste, voltaram à capital sergipana. Eu vim no começo do mês, fiquei 8 dias, fui para Maceió para conhecer Maceió, porque é perto, né? Depois de Maceió, a próxima cidade, fui conhecer Pernambuco, agora estou retornando para Aracaju. Gostou mesmo, né? Eu gostei daqui, eu gostei muito do mercado, das redes. Eu nunca vi redes tão lindas como essas daqui, só em Aracaju. E olha que eu andei um pouco aí, mas como redes em Aracaju não tem igual. Também tinha gente levando boas lembranças de Aracaju. Como é que foi o São João aqui em Aracaju? Tranquilo. Fiquei muito emocionada com a organização, a segurança, a gente viu bem policiado, a cidade limpa, a cidade organizada. Pretende voltar aqui ainda? Sim, outras vezes. No próximo ano virei com a família. Desde a sexta-feira da semana passada, o transporte intermunicipal foi reforçado nos 75 municípios sergipanos. A frota reserva, composta por 30 veículos, estará disponível até hoje. Os 627 veículos passaram pelo terminal rodoviário Luiz Garcia, no centro da cidade. Pessoas saindo de Aracaju e outras chegando. Veio de onde? Feira Nova. Como é que foi o São João por lá? Foi bom, graças a Deus. Vim de lá, fui passar com a família. Foram quantos dias por lá? Eu passei uns 3 dias. E a gente encerra hoje com mais uma tradição histórica, essa do sertão de Pernambuco, do município de Flores. É o desfile de carros de boi. O evento teve mais uma edição pelas ruas da cidade. Você já ouviu falar em carro de boi? É essa estrutura feita de madeira, puxada por 2 bois e utilizada como meio de transporte por alguns agricultores da zona rural de cidades do sertão do estado. Mas no município de Flores, o veículo saiu das estradas de terra e ganhou destaque em um desfile que acontece há 14 anos no dia de São João. A concentração é na estação ferroviária da cidade. Os carros foram decorados de acordo com temas escolhidos pelos participantes. Tem desde os mais modestos até aqueles com uma decoração mais elaborada. Edielson reuniu a família para homenagear diversas manifestações da cultura nordestina. Tem até sanfoneiro no Luiz Gonzaga, e a imitação do Luiz Gonzaga. Mais o Lampião também, né? A gente valoriza muito a cultura da gente, o carro de boi que a gente trabalha na roça, e também é um transporte de pessoas, que hoje não, mas antigamente o pessoal usava muito o carro de boi para se deslocar do sítio, da zona rural até a cidade, era um meio de transporte. E a gente tem que valorizar o nosso transporte, meio de carro de boi, não é isso? Já Juliano decidiu homenagear a avó e construiu uma réplica da casa de taipa que ela morava. Foram 20 dias para o carro ficar pronto. Relembrar minha avó, do Maria das Dores, lá no sítio aí. E minha titia, era titia o nome dela, chamava ela, e eu recordei e disse: eu vou fazer essa casinha de taipa, porque era do mesmo jeito que estava na casinha dela. Participantes que capricharam de olho na premiação final. Mas também tem aqueles que priorizaram a participação. Só em a gente participar já é uma expectativa grande. E a gente gosta muito do evento. A gente fica mais ansioso para participar. Hora do desfile. Os carros passaram por algumas ruas do centro. No caminho, moradores e visitantes aguardavam a passagem dos carreiros. Aí eu vim ano passado, aí eu adorei. É muito bom e bonito. É minha primeira vez aqui na cidade e estou ansiosa. Vi falar que é muito bonito, né? Aí vim prestigiar. No fim do trajeto, os participantes capricharam na apresentação para o corpo de jurados. Esse carro, por exemplo, usou uma fumaça verde para reforçar a homenagem ao tema Mandacaru. Já esse homenageou a comunidade cigana da cidade, incluindo a dança típica desse povo. Neste ano, 120 pessoas se inscreveram
inscreveram para participar do evento. E os jurados têm que ficar bem atentos para definir o vencedor a partir da avaliação de 4 critérios: indumentária, evolução, adereços e originalidade. Aquele quesito que vai agradar e o público vai gostar e abrilhantar mais ainda esse evento. E a originalidade dá o ponto final naquela classificação e que vai colocar o carro de boi no ícone para a sua vitória. E o público ficou na torcida. Esse ano eu estou torcendo por 2 carros, né? Um que traz o tema Mandacaru, o carro do Mandacaru, e o outro que traz o tema de um morador, né, da cidade que faleceu há pouco tempo, né, que estão homenageando ele, porque ele gostava muito da linha do trem. Para cada critério de avaliação, uma nota. Enquanto os jurados faziam a contagem, a quadrilha junina Flor Matuta se apresentou para o público. Ao fim da apresentação, foi anunciado o grande vencedor. Lembra de Edielson, que mostramos no início da reportagem? Ele e o carro com o tema Cultura Nordestina levaram o primeiro lugar, junto com um prêmio de R$5.000. É incrível, é uma cidade imensa, porque a gente vem na intenção só de participar e de repente ganhar um prêmio de R$5.000 no primeiro lugar. Não tem felicidade do mundo que não acabe. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.